A sua vida está correndo demais e você não tem tido tempo para parar, para planejar, ou você está naquele piloto automático de entra semana e sai semana e você vai só seguindo aquela rotina que você já tem. Há tempo para plantar, para colher, tempo de começar, tempo de colher os frutos daquilo que você começou e tempo de recomeçar. Sobre isso que nós vamos falar hoje, o quão o tempo pode afetar a sua vida financeira e as suas escolhas, e pode contribuir para que você tenha a vida que você deseja ou te manter num estado de piloto automático, onde você só vai reagindo à vida e às coisas. Seja muito bem-vinda. Aqui nesse perfil eu ajudo mulheres acima de 45 anos como fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas e realizar sonhos. E se você não me conhece, eu sou Ellen Megaretes, especialista em organização financeira para maturidade, fundadora do Finanças da Maturidade e mentora da Gallup, uma referência mundial em análise de comportamento humano pela psicologia de pontos fortes. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. Mas antes disso, eu quero te convidar, se você não é inscrita, para se inscrever no canal. Todos os dias eu libero conteúdos para te ajudar na organização financeira, quitar dívidas, para que você possa concretizar no mundo aquilo que você tanto sonha e realizar objetivos. E as 3 grandes oportunidades dessa aula de hoje, quais são? A primeira grande oportunidade é trazer clareza de como você tem feito com o seu dia a dia, a sua rotina, o seu fazer, né? Como que você tem lidado com os vários papéis aí na sua vida, seja em termos de rotina, mas também em termos de piloto automático. A segunda grande oportunidade é os passos que você pode dar a partir de agora para organizar melhor o seu tempo, para que você possa se dedicar ao tempo das coisas importantes, e não só ficar reagindo à vida para ir até que as coisas importantes se transformem em coisas urgentes e aí você tenha que fazer as coisas atropelando, inclusive a sua vida financeira. E a terceira grande oportunidade é para parar para pensar sobre os princípios, né, que regulam o tempo. São leis naturais, leis da vida. Então essa é a ideia de trazer esse conteúdo tão valioso. O tempo, e aí qual que é o tema? O tempo de cada coisa e o tempo das coisas. Qual que é a diferença? Um tempo para cada coisa. O que é isso? É você usar o seu dia a dia, alocando o seu tempo nos diversos papéis. Você já faz isso, né? Você tem um papel de mulher, onde o seu autocuidado, de mãe, se for o seu caso, de esposa, de filha, de profissional. Então, o seu dia começa, a sua agenda começa, eu imagino que são zilhões de coisas para fazer. E você com certeza já tem uma rotina, porque nós naturalmente criamos rotina, até para economizar, né, o tempo. Contudo, e aí eu queria também te fazer umas perguntas em relação aos sinais. Se você está usando de uma forma inteligente o tempo para cada coisa, né? E se exatamente a falta disso que está causando o seu endividamento, a sua desorganização, a sua falta de comando em relação à sua vida financeira, né? Então, existem algumas perguntas, se você quiser colocar no chat aí. Você faz intencionalmente um planejamento para começar a sua semana? Ou não? Você já tem uma rotina fixa, e aí amanhã é segunda-feira, né? Você vai fazendo, acorda, tem um café, prepara o café, sai para o trabalho, deixa os filhos na escola, vai para o trabalho, volta, e aí você tem que acompanhar dever, muitas vezes tem um jantar, ou não, você já passou dessa fase de filho pequeno, e aí você acorda, faz um exercício físico ou não, enfim, como que funciona essa sua rotina? Ela é uma rotina em que você pensa para poder se organizar ou não? Você vai vivendo ali e reagindo. Por exemplo, pequenas coisas do tipo compras de supermercado, você planeja para fazer compras, que no início da semana você planeja a semana toda, ou não, é na hora que acaba, por exemplo, a fruta ou o lanche, você, não, eu tenho que passar ali para comprar, e aí você já ficou mais tarde no trabalho, você passa no primeiro supermercado que tem no caminho para economizar o tempo e compra. Como que funciona esse seu planejamento? Porque você já sabe com antecedência que vai faltar as coisas, né? A gente tem um planejamento ali para a semana do lanche, das verduras. E aí, como que funciona isso? Você sabe, por exemplo, perto da sua casa, ou aqueles lugares que você faz as suas compras de supermercado, onde tem os melhores preços, ou onde são os melhores dias para fazer compras, né?
os hortifrutis aí da vida, eles têm os dias em que chegam as coisas e às vezes são mais baratos. Você sabe disso ou não? Você não tem nem noção. Vai comprando. Como que funciona? São questionamentos que eu queria trazer só para começar a despilotar isso aí, para poder abrir a caixa preta do uso do tempo, né? A rotina, ela é essencial para a gente economizar o nosso tempo, mas ao mesmo tempo você corre o risco de apenas reagir a situações. Então, por exemplo, se você não faz um planejamento quando começa a sua semana, ou seja, um tempo para cada coisa, a semana começa e você naquela correria. E aí, percebe se você não está assim, terminando o dia cansado, né? Fez um monte de coisa, mas com aquela sensação de não ter feito coisas importantes. Você resolveu um monte de coisa, mas no final do dia é como se você tivesse só apagado o incêndio. E esse comportamento ele se reproduz inclusive no trabalho, no seu próprio trabalho, não só nos papéis que você realiza como no seu lar, na sua vida conjugal, mas também no seu trabalho. É o mesmo comportamento, são padrões que a gente vai repetindo. Como que funciona a sua vida? Provavelmente você está repetindo esse padrão com o seu dinheiro também. Nós vamos chegar lá, o objetivo aqui é falar de dinheiro. Mas está tudo interligado, nós somos seres sistêmicos, né? Assim como o nosso corpo funciona em sistema, né? Os órgãos, eles dependem um do outro e vão trabalhando ali juntos, tanto que quando você tem uma doença que está afetando um órgão, todos aqueles órgãos param para poder ajudar. Por isso que muitas vezes alguém tem uma pessoa quando chega num estado de falência de órgãos, por exemplo, porque todos os órgãos pararam para ajudar aquela parte ali que está faltando energia, está faltando cuidado. A mesma coisa aí na nossa vida. Quando a gente lida com o dinheiro, quando você não dá atenção a uma parte da sua vida e vai levando, e só para dar atenção quando aquilo ali já virou urgente, já virou um problema, quer dizer, você tem que parar, a urgência é isso, né? Você precisa de resolver. Agora não tem mais jeito. O que acontece quando a gente só fica resolvendo as coisas no sistema de demanda e de urgência? Você começa a perder qualidade, né? Qualidade de tempo, qualidade de vida, qualidade de bem-estar. Então vamos abrir um pouco isso. Vamos lá. Quais as principais consequências de você reagir ao invés de agir em relação ao seu tempo? A primeira delas é você não fazer melhores escolhas. Então, por exemplo, vamos falar do supermercado, que é uma coisa básica, né? Todo mundo tem que fazer. Se você sabe antecipadamente os melhores dias para comprar, e você cria uma rotina, encaixa essa rotina na sua semana de que aquele dia ali é o dia de fazer o sacolão, porque é o dia que você vai comprar melhor, mais barato. E você pode escolher os supermercados que estão ali na sua rota para facilitar. Tudo isso é planejamento, né? E vai ter as coisas que você gosta, fresco, quer dizer, já tá, olha o tanto de coisa que você está resolvendo ao mesmo tempo. A qualidade da comida que você está colocando na sua mesa, o preço que está mais barato, e não está deixando faltar para poder comprar. Quer dizer, com uma ação, você fez um monte de coisa, só porque você planejou com antecedência e não foi fazendo. E se você cria isso, coloca isso como uma rotina, um hábito, você está substituindo a falta de ter, por exemplo, a rotina de fazer tudo em cima da hora, o hábito de fazer tudo correndo, só quando acaba, pelo hábito, quer dizer, porque o hábito a gente não desaparece com ele, né? A gente substitui. Pelo hábito de toda semana, você sabe que, por exemplo, a quarta-feira é o dia de chegar coisa legal e é o dia que você renova ali o seu sacolão. Ou o sábado, ou domingo, e aí você tem que entender o que funciona para você. Não tem nada de certo ou errado. Mas a grande ideia aqui é o planejamento. Então, as consequências de você fazer a coisa na urgência é que você tem mais estresse e age sempre sob pressão. E você fica o tempo todo agindo sob pressão, apagando incêndio, você cria um mecanismo de também, né, além de perder a qualidade das suas decisões, de estresse. A qualidade de vida sua, ela é menor. O seu viver, o seu fazer, o seu dia a dia, ele é mais estressante. É ou não é, gente? Coloca aí no chat. Claro que é, né? Vamos combinar que você fica o tempo todo ali. Por exemplo, se você não tem esse hábito de alocar tempo para planejar a semana, pode ser que você corra o risco de esquecer reuniões de filho, esquecer reuniões pessoais de coisas extras que você faz. Você pode esquecer de pagar contas. Pagar são coisas pequenas, mas aí você paga mais caro. Você entra a semana sem ter um planejamento para aquela semana que se inicia. E aí você vai dando um jeito. E aí a gente começa o quê? A ter aquele processo de ansiedade, né?
de autocobrança muito interna e reclamação, e a mulher tende a não delegar, algumas pessoas mais ainda. E às vezes perde esse olhar até de sair distribuindo coisas, porque você não planejou, porque se você sabe com antecedência, você pode inclusive pensar nos recursos que você vai utilizar para transferir aquela tarefa ali. Por exemplo, o sacolão, você pode pedir ajuda, né? Por exemplo, pagar uma conta. Então, quando a gente está falando de dinheiro, de tudo na vida, mas em especial do dinheiro, você perde as oportunidades, paga mais caro, toma as decisões erradas, faz correndo. Se você está enrolado, vou deixar isso para falar isso um pouco mais para frente, mas provavelmente se você estiver devendo, às vezes você deixou chegar num limite em que você foi correndo lá no banco, o gerente te ofereceu um empréstimo, você assinou um contrato que aparentemente estava melhor, e às vezes até estava melhor mesmo em termos de tamanho de juros, mas você nem sabia se aquilo ali era o melhor para fazer naquele momento, se você não tinha outras estratégias, e aí você fez um endividamento para 6, 7 anos. Isso tudo por causa do planejamento, né? Uma terceira consequência de você viver sem alocar o tempo para as coisas é você deixar de realizar sonhos. Porque quando você não planeja, muitas vezes a vida vai passando. Vou dar um exemplo prático. Existem viagens que você pode fazer. Hoje tem sites, tem hotel urbano, enfim, tem vários pacotes. Depois faz uma pesquisa em que você pode comprar, por exemplo, uma viagem para 1 ano de antecedência, né? Para mais ou menos, não precisa de ser uma data fixa, você pode exercer o direito da viagem durante 6 meses. Então você compra para você exercer, por exemplo, nós estamos em novembro, a partir de novembro do ano que vem, tudo bem? E você coloca lá, são viagens que às vezes custam 5 mil, você compra por 1.500. Contudo, porque você planejou, você escolheu, né, o tempo ali, vou pesquisar, já vou planejar daqui a 1 ano, porque eu quero realizar esse objetivo. E aí você pode colocar uma parcela, aí sim você tem licença para parcelar, né? Você está tendo quase 70%, sei lá, 60% de desconto, você coloca ali e aquilo ali entra, não como juros, isso não é juros, você está comprando um preço bacana parcelado. E aí você começa a realizar pequenos sonhos, porque você sentou e dedicou um tempo para planejar. Então, isso acontece com muitas pessoas agora, né? Quando vai chegando no final do ano, e aí você pega aquela lista, aquela famosa lista de coisas que você... É o final e o início, né? A gente está terminando um ciclo, olhando para aquela lista que você colocou um monte de coisa e muitas vezes você não realizou muito pouco. E aí, quando chega janeiro, você faz, né, no calor daquela emoção que é tão legal, né? Muito legal começar um ciclo novo, né? Os ciclos. Mas aí você faz a lista, quando faz, né, gente? Porque às vezes corre isso de você estar tão pilotada que às vezes você nem faz uma lista de objetivo para o ano. Então faz aquela lista de objetivo e chega no final do ano, ela está lá, do mesmo jeito. Não conseguiu fazer academia, não conseguiu fazer isso. Isso muito decorrente dessa falta de colocar um tempo para cada coisa, intencionalmente, né? E qual que é a diferença de um tempo para cada coisa para o tempo das coisas? São 2 conceitos muito diferentes. O tempo das coisas é o tempo de deixar o processo agir, né? E se a gente fala de deixar o processo, quer dizer, quando você começa a fazer algo em detrimento de um objetivo, de um resultado, então a gente está falando de organizar a vida financeira, que eu acho que é um grande objetivo para você agora. Eu super acho que é um grande objetivo, porque é um grande pilar na sua vida. Se você faz isso, você né, são os hábitos âncoras, né, com algo que você resolve aqui, que é a sua vida financeira, você consegue mudar todo um sistema que às vezes está todo desorganizado, a sua vida emocional, a sua vida amorosa, a sua família, tudo com um pilar. Então é um pilar muito importante. A sua vida profissional. Então, se você começa organizando, dando atenção a isso, você vai ter um passo a passo, que primeiro é entender o seu momento, entender por que está aquela bagunça. E aí, quando você começar a entender, você vai atuar, nós vamos falar sobre a atuação, você vai precisar do tempo das coisas. O tempo vai precisar do seu tempo para agir, né? E muitas vezes a gente quer as coisas do dia para a noite, a gente quer uma dica. E aí é o tempo de espera, né? É o tempo da paciência, não da espera passiva, mas ativa, né? Isso para tudo. E quais são os sinais de que você está desrespeitando esse princípio, que é um princípio, é uma lei da vida, que é o tempo das coisas? Observa a natureza. Nós vamos falar sobre a natureza. Quando você... Então, são 4 sinais, 4 grandes sinais de que você está desrespeitando esse princípio, que é o tempo das coisas. O primeiro deles é
está sempre em busca de atalhos, de dicas, de jeitos, de uma forma mais rápida de fazer, né? E quando você não encontra, você continua procurando, né? Continua tentando, cada hora uma coisa, porque você quer uma coisa rápida. A segunda coisa é a paciência mesmo, né? Você começa uma coisa e para, começa uma coisa e para, um hábito e para. Em relação ao dinheiro é assim, né? Ah, não, agora eu vou começar a não usar o meu cartão de crédito para parcelar tudo que eu quero. Aí você, primeira oportunidade que tem, você consegue uma vez, consegue duas, depois você para, né? E o terceiro sinal é quando você desiste, quando as coisas começam a ficar mais difíceis. Isso é algo que a gente percebe muito nessa geração, essa geração nova aí, a Z, né? A Y também. E agir como criança não respeitando leis, né? Essa é uma lei, o tempo das coisas. E quando a gente quer tudo para ontem, para imediato, e a vida não responde mesmo, porque é preciso dar o tempo para você, o tempo para o outro, o tempo da vida. Muitas vezes aquilo que você acha que é a solução não é o que é a solução mais adequada para você. Nós não sabemos de tudo, né? E, infelizmente, né, nós não temos todo esse controle. E esse querer controlar tudo também é um grande equívoco e que acarreta essa história da urgência, né? Porque sai fora do seu controle, você muitas vezes abandona. E quando a gente traz para a vida financeira, quais são os sinais, né, de que você está desrespeitando essa lei do tempo das coisas? Você não sabe quanto você ganha e quanto você gasta, né? Você vai trabalhando, vai vivendo, vai pagando as contas e não sabe direito quanto entra, quanto sai. Você não possui nenhuma reserva financeira. Por que você não possui nenhuma reserva financeira? Porque você acha que você vai precisar do tempo ideal para você pegar lá e colocar R$1.000, R$2.000, ou o que seja, para poder multiplicar. Porque se você coloca lá R$50, né, não vai dar resultado. E aí esses R$50 você coloca, ele vai crescendo, você vai lá e tira e coloca e usa para outro propósito. Vou dar um exemplo prático. Se você hoje tem 50 anos, se você tivesse com 30 anos, se eu tivesse começado a guardar R$50 por mês, não vou falar nem de correção monetária e nem vamos considerar a correção monetária zero, né? Como se não houvesse inflação. Conta de padeiro, só para ficar fácil de entender. Se você tivesse colocado R$50, faz a conta aí na calculadora, durante 20 anos, você dá com 50, começou aos 30, até hoje, 50, então, R$50 por mês ao longo de um ano dá R$600. Ao longo de 10 anos, dá R$6.000. Ao longo de 20 anos, dá R$12.000. Você teria fácil aí uns 17, com correção, com atualização monetária, colocando R$50. Não ia fazer falta para você não ia viver menos ou mais, e provavelmente seria a sua reserva de segurança que você não tem hoje. Mas você não começa a fazer, né? Por quê? Muitas vezes não respeita-se o tempo das coisas. A gente quer para ontem e nunca começa. Uma outra coisa, tem várias despesas ali, um sinal, né, que você não está respeitando o tempo das coisas, e muitas vezes também não está valorizando, né, o seu dinheiro. Você tem várias despesas que você nem sabe que tem, ou tá lá, mas como é pouquinha, né, R$20, R$30, R$40, vai caindo ali. É uma taxa de conta bancária que já cobra mesmo, e mesmo sendo conta salário, você nunca acha tempo para ir lá e falar com o gerente que não pode cobrar, você nunca acha tempo para poder pedir para transformar numa conta essencial, aí você acha que você ia precisar, mas o gerente fala, você não vai poder ter TED. Você nem faz TED, você faz 4 TED por mês. Você poderia lá na conta essencial ser suficiente. Mas você nem checa isso, aí o gerente fala para você, não, então tá, vou manter. Aí você continua deixando descontar lá no mínimo R$60, R$70 na sua conta, aí você tem Spotify num cartão, você tem Netflix no outro, nem usa direito, aí você tem lá, se você é servidora pública, aqueles descontos de sindicato, e mais isso, e mais aquilo, e mais seguro de não sei o quê. Se você separasse R$100 por mês, no início da pandemia, já tem 3 anos, a pandemia já acabou, mas já são 3 anos, não é? Começou em março de 2019. 20. Vamos considerar que são 3 anos completos. Você teria hoje quanto? Uns 4.000, né? R$5.000, né? Então, esse sinal de prestar atenção no tempo das coisas, você deixar o tempo trazer o resultado, esperar o processo agir, confiar no processo da vida, né? A partir do momento que você faz as interferências e confia. Ao invés disso, muitas vezes, assumir aquela postura de ficar muito preocupado, a preocupação não te tira do lugar. Pelo contrário, te mantém, até te traz ansiedade, depressão, angústia. Preocupar.
né? É você, sim, dar a atenção, buscar a solução, ir fazendo ali o que precisa no processo e esperar o tempo das coisas. Um quinto sinal de que você também está desperdiçando muito tempo e não está dando atenção ao tempo das coisas, né? Seria você se envolver demais emocionalmente com o problema ou com a vida de todo mundo que circula você. Então, se você tem um filho adolescente e ele está passando por problemas, você é, por exemplo, uma pergunta daquela pessoa que vive ali, mesmo você tendo sido adolescente, saber que vai ter as dores mesmo, vai ter aqueles conflitos naturais da idade, aí você vai lá e vive aquilo ali e quer tirar a dor do filho, às vezes, a dor da rejeição, a dor da frustração que ele precisa de passar. Ele precisa de passar, porque é isso que vai criar casca. Mas muitas vezes aí para compensar, você vai dando coisas e eles vão entendendo que você está dando coisas. É uma forma, inclusive, que eles, né, a vida aí, as pessoas que estão ao nosso lado entendem como é que a gente funciona. Então, é um caso que eu trouxe para você pensar, né? Porque você pode trazer isso para outras áreas da sua vida. Como que você tem se envolvido demais no problema do outro, mesmo você não podendo, você está lá endividado, você está lá, não está conseguindo cuidar da sua vida e está lá emprestando cartão, dando cartão, assumindo despesa que não é sua, porque você está sem foco em você, sem foco na sua vida, sem foco no seu próprio tempo, gastando com todo mundo menos com você. Essa é uma coisa para você pensar. Então, quais estratégias? Eu queria falar da natureza para vocês, isso é tão importante. Quando se fala de tempo, eu não sei se você mora na praia, eu sou mineira, eu moro no Rio desde 2017. E eu aprendi muito com o mar. Eu moro próximo ao mar e o meu contato com a natureza, assim, eu preciso da natureza. A natureza, ela parte de mim, assim, é parte de todos nós, né? Mas para mim, assim, é quase que vital. Então, eu comecei a observar as marés, né? E aí tem dia eu que falo assim, não, amanhã eu vou na praia, amanhã eu vou à praia. E tem tudo, o céu tá lindo, não tem o menor sinal de que o tempo vai mudar. Aí o tempo fica horroroso, como se eu controlasse o tempo. É muito interessante quando vai mudando as estações, começam a cair todas as folhas, né? Quando a lua muda, a maré muda completamente. E tem todo um sistema que segue uma ordem. Mesmo que eu queira mudar essa ordem, eu não consigo. É a ordem das coisas, é a ordem da vida. A mesma coisa é o nosso tempo. Por isso que não adianta a gente ficar nessa angústia, nessa ansiedade, porque isso não vai resolver. Você atua e espera o tempo agir. Assim como na natureza. Assim como com a lua, né, que muda todo o sistema. Quando está chovendo, a gente tem que esperar, não pode sair. Se sair, tem que sair com guarda-chuva. Quer dizer, a gente tem que adaptar e esperar a estiagem. A mesma coisa. Então, assim, um grande convite, e aí eu quero trazer as estratégias que você pode usar a partir de agora mesmo, né? Porque vida financeira, quando a gente fala de dinheiro, não é para daqui a pouco, é agora, que você pode colocar em ação para você trazer essa regulagem do tempo, né, a seu favor. A primeira estratégia é iniciar a semana com uma lista do que você tem que fazer e colocar nessa lista e colocar ao longo da semana, separar um horário nobre, eu denomino de horário nobre para você cuidar do seu dinheiro, para você olhar ali, planejar o seu supermercado, ver o que você gastou durante a semana, cuidar para ver se as contas estão pagas, é um horário nobre. Agora que você está iniciando um processo de organização financeira, você pode começar estabelecendo, o primeiro passo, estabelece esse horário para você fazer um levantamento, o primeiro passo, um levantamento de todas as ações que você precisa tomar para organizar a sua vida financeira. E a primeira delas que eu quero te sugerir, eu já sugeri outras vezes, mas às vezes tem alguém que não participa das aulas, mas é você saber para onde seu dinheiro está indo. Você precisa de saber para onde seu dinheiro está indo. Como que ele está indo? Ele não tem vida própria. Você está gastando com o quê? Quais são as despesas fixas? Quais são pegar o seu contra-cheque, pegar o seu extrato bancário, o seu cartão de crédito, entender como que você gasta dinheiro. Lembra que cartão de crédito é meio de pagamento. Quando eu falo de despesa, eu estou falando quanto você precisa para viver no supermercado. A forma que você paga o supermercado é através do cartão, através do cheque, através do Pix. Mas o que eu quero aqui é saber quanto você precisa para viver, quanto de supermercado você precisa para viver, entende? Depois você vai para meio de pagamento, porque o cartão ele cria uma nebulosa, né? Ele passa a ser quase que uma renda extra. Desconsidera isso, porque ele é uma das causas do endividamento. Então, o primeiro passo, estabeleçam
tempo para você, a partir de agora, listar todas as ações. Então, eu quero ir ao banco, puxar um extrato, eu vou ao banco começar com o meu gerente para saber quais são os contratos de financiamento, os contratos de empréstimos consignados que eu tenho, eu quero levantar todas as dívidas que eu tenho, eu preciso de separar um tempo para ligar para a telefônica ali, para a minha operadora, para alterar os planos que eu tenho de celular, enfim, faz uma lista, né? Separa um tempo primeiro para fazer a lista, que é o horário que você vai fazer. Depois você cria essa rotina toda semana, que seja na hora do almoço, meia hora, à noite, não interessa, você tem que adaptar a sua vida, só você sabe os melhores horários, mas não deixa isso acontecer, porque é essa falta de comando, de atuação, é que faz, né? É o primeiro passo para o endividamento. E isso vale para as outras coisas, né? O tempo para agendar os médicos, o tempo para evitar você ficar doente, né? Identificar, igual eu tenho, às vezes, vários clientes com diagnósticos porque não tinham tempo para ir ao médico. E listar uma outra estratégia que eu queria deixar em relação... Porque você pode começar, porque como é uma despesa, o supermercado, né? Como é uma despesa que todo mundo tem, né? O supermercado, sacolão, padaria, enfim, a alimentação da sua casa, todos nós temos. Então, e é uma despesa que normalmente se perde um pouco ali do controle, porque você vai comprando um pouquinho cada dia de cada coisa, né? Mas comece a fazer uma lista e a criar uma rotina dos melhores dias, dos melhores horários, inserir isso, para você perceber o poder que isso vai exercer, não só de produtividade, de horário, mas também de essa história de você tomar posse, né, de não fazer as coisas correndo, de aproveitar as promoções, de atuar antes de reagir, tá? É uma outra estratégia bem interessante para você adotar. E em relação ao tempo das coisas, uma estratégia para você trabalhar a questão da paciência, do fazer, é prestar atenção em como você aceita as coisas como elas são. Isso é prestar atenção mesmo. Todas as vezes que as coisas acontecerem, você é aquela pessoa que fica brigando ali com as coisas, brigando com o resultado, brigando com o que está acontecendo. O brigar não é só brigar no sentido de com as pessoas, mas com você mesmo. Você fica o tempo todo ali pensando, mas por quê? Aquela guerra interna. Então começa... Quando alguma coisa acontecer, para, respira, né? Respira. Consigo mudar? O que eu posso fazer para mudar? Ou não vou pensar nisso agora? Eu estou aqui no meio, não vou pensar. Uma técnica é você imagina que você está abrindo uma gaveta, uma grande cômoda, coloca aquilo dentro da gaveta, fecha a gaveta e fala, tal horário eu penso sobre isso. Nesse horário você vai lá, abre a gaveta e fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu vou agir? Como que eu não vou? Ou não tem que fazer nada, simplesmente aceitar, né? Aceitar e seguir. Esse exercício vai fazendo você passar a ter mais comando sobre as suas ações, sobre a forma como você sente e reage, porque a gente leva muito das nossas frustrações para as compras, né? Para o uso do dinheiro. E é por isso que a gente se embaralha todo, né? Para fazer o dinheiro sobrar, a gente precisa de autorregulagem e comando, né? É comando mesmo. É agir, não reagir. Lembra que dinheiro é ferramenta, né? Não é o fim. Ele permite que você faça na vida tudo aquilo que você é capaz de fazer, né? Reforçando isso. Você pode se tornar tudo aquilo que você deseja, né? Começando aqui. Depois aqui, depois aqui. Então, o dinheiro ele é uma ferramenta para chegar nesses lugares. E quando você está desalinhado com isso, aí você começa a agir o contrário. Né? Então, uma terceira estratégia é o estado de presença. E esse estado de presença vem com essa história de parar e prestar. Não, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Né? Vou fazer compra, correndo, aquela coisa. Não, peraí, eu preciso fazer agora? Eu posso fazer amanhã? Eu posso pedir alguém para fazer? Posso ficar sem? Né? Qual que é o aquela história de voltar para o corpo? Volta ali e fala, qual é a melhor forma de eu agir e não reagir, né? Então, esse estado de presença o tempo todo, ele te traz para o comando, para o controle. E em relação a você estar no vermelho, devendo, não saber mais o que fazer, se é o seu caso, né, que é um caso mais extremo, você vai ter que fazer aquela história de para onde meu dinheiro está indo, fazer todo esse levantamento. Depois nós vamos falar mais na jornada financeira sobre o passo a passo, mas ao mesmo tempo esse estado de saber que as coisas vão, na medida que você tomou a decisão que você vai sair disso, você vai sair, a solução vai vir. Às vezes não é nem de longe daquela forma que você está imaginando, mas ela vem, porque aí você muda o seu estado mental
para o estado da solução, de buscar a solução. Você muda o foco, né, o seu olhar. E aí o universo vai compreendendo isso e vai colocando pessoas, recursos, como essa aula que você está vendo aqui agora. Né? Ela é uma solução que o universo mandou para você. Provavelmente você pediu e está aqui esse conteúdo agora. E uma outra e última estratégia é prática em relação ao dinheiro, se inscreve para a Jornada Financeira 45+, que é um evento que lá eu vou dar algumas ferramentas mesmo, né, práticas, para você começar de imediato a arrumar essa casa, arrumar essa bagunça, para que você possa fazer o dinheiro sobrar, porque só fazendo o dinheiro sobrar é que você vai conseguir quitar dívidas, vai conseguir realizar os objetivos, sair dessa posição de só ficar pagando conta, correndo atrás, somente depois que você faz o dinheiro sobrar. Não é pegando mais um empréstimo consignado, porque se fosse assim, provavelmente você não estaria tão enrolado, porque, pelo contrário, pegar mais um empréstimo consignado é afundar ainda mais no fundo do poço, né? Porque você vai aumentar o seu custo fixo, vai continuar com o custo fixo lá, vai colocar mais uma parcela e não vai atuar no processo da base, que é o início de todo o processo de endividamento. Então, antes de fazer isso, você precisa de ir lá e reconhecer quanto que eu preciso efetivamente tirar as dívidas. Dívida é efeito, mas quanto que eu preciso para viver. Imagina que você não tivesse dívida nenhuma. Quanto que de fato você precisaria para viver. Essa é a primeira informação que você tem que ter. E ela não pode ser mais ou menos. Ela tem que ser exata, porque eu acabei de dar um exemplo para vocês sobre o poder do pouquinho, né? Do montinho que vira um montão. É R$50 todos os meses, que ao longo de um ano vira R$600, que ao longo de 10 anos vira R$6.000, sem correção, sem nada. A mesma coisa é aquele valor que todo mês você entra no cheque especial, que você complementa com seu cartão de crédito. É o pouquinho que vira aquele montão que depois você precisa de ir lá e pegar um empréstimo para poder resolver. E aí aquela base, ela continua lá, cada vez mais inchada, e você cada vez mais escrava da sua força de trabalho. Então, se inscreve agora para a Jornada Financeira. Tá aí o link no YouTube, tá o link lá no Instagram, aqui no Instagram, né, porque tá nas 3 redes aí, lá na bio. No Instagram fica ao lado ali do perfil, no YouTube e no Facebook fica na descrição. Então, não deixa de se inscrever, porque vai ser uma excelente ferramenta. Você vai estar utilizando a posição do terceiro elemento. Eu acho que está ficando longo essa aula, mas depois eu vou gravar uma aula só para falar para vocês sobre a regra dos 3, do Gurdjieff. Porque tudo na vida a gente tem o fenômeno, o que você deseja, você tem o processo para que aquilo aconteça e você tem o resultado. Muitas vezes a gente fica querendo o resultado e não foca no processo. E o primeiro passo para que a gente entenda o que está acontecendo na nossa vida, e no caso a gente está falando da desorganização, do endividamento, é o olhar para isso. Então, buscar o terceiro elemento. O que é o terceiro elemento? É um terceiro ponto de vista. Deixa eu pegar um objeto aqui. Imagina essa caneca. Desse lado, essa é a sua visão, né? Você está vendo isso aqui. Aliás, você está vendo por dentro. Mas quem está vendo de fora está tendo outra visão. Imagina quem está aqui, ó, olhando de lá. Está tendo outra visão. Mas vamos pegar um outro que faz mais sentido. Ó, um relógio, né? Eu estou vendo as costas do relógio, você está vendo a frente. Se eu vir, eu consigo ver os dois lados. Ok, mas e de cima? Muitas vezes precisa de um terceiro olhar, de um terceiro observador. É por isso que nesses momentos a gente costuma recomendar uma terceira pessoa neutra, né? Que é o terceiro elemento. Entre o positivo e o negativo tem sempre um terceiro elemento. E aí pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, pode ser um psicólogo para te ajudar na questão comportamental, um mentor, uma mentora, né? Que pode estar trazendo um olhar, uma visão, uma experiência que você não consegue, do ponto de vista que você está, de fato você não consegue. Quando eu te faço o convite para você se inscrever na jornada, é porque você vai ter outros elementos, um outro olhar mais apurado de uma pessoa que já viveu isso, um passo a passo, um método é um terceiro elemento, mais eficiente, né? Então, buscar, porque se você está tentando fazer e não está funcionando, tem que buscar uma outra forma de fazer. Né? É inteligência isso, né? Para a gente que está na maturidade, esse olhar. Essa coisa de jogar a toalha, às vezes, vem de crenças, sabe? Essa coisa de você tentar e
e começa a fazer, o resultado vem, mas aí você joga a toalha. E isso pode ser algo da infância mesmo, né? De como você se vê, né? Do nível do esforço mesmo. E isso imagina uma mesa e você tem vários pregos. E aí você bate o prego e tira o prego. Você bateu, vamos imaginar lá, você bateu 50 pregos. Depois você vem tirando os pregos. Cada prego que você tirou já não está lá mais. Você olha o prego, não está lá, mas tem a marca. Isso é a mesma coisa quando a gente faz promessas para a gente, ou quando a gente chega à conclusão de algo e não toma o passo, ou dá o primeiro passo e depois não segue em frente, é a nossa autoestima. Cada vez que você faz uma promessa, cada vez que você toma uma decisão, mas não consegue levar à frente e joga a toalha, é como se fosse o prego que você bateu e tirou e a marca ficou lá. Então, são marcas que você vai deixando na sua autoestima e na sua autoconfiança que vai enfraquecendo o seu poder, vai tirando um pouquinho do seu poder. Seu poder está aí, mas vai enfraquecendo, vai tirando a sua energia. Então, uma estratégia é você definir uma coisa, escolhe uma coisa só, uma coisa para fazer. Define um processo e vai até o final. Aconteça o que acontecer. Mesmo que não seja naquele tempo, muitas vezes, né? Você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, e aí tem a ver, às vezes, com talentos. É uma metodologia que eu trago para os meus cursos também, da psicologia de pontos fortes, porque às vezes são o seu conjunto de talentos, que o talento é o seu jeito único de pensar, de sentir, de se comportar, e às vezes os seus talentos carregam porões, que a gente fala, né, que é quando ele não está sendo usado da melhor forma, de uma forma produtiva, então são os porões, e não tem jeito, porque talento é o seu jeito de ser, entende? Mas ele tem um lado que você precisa de estar atenta ali. Então, quando você desconhece isso, é natural, às vezes, você ter isso como uma trava. Então, ter clareza vai te trazer mais poder também dos talentos. Então, assim, a questão das decisões, elas, se trouxe prejuízo, se você tomou decisões e ela te trouxe prejuízo, tá tudo certo, já passou. O que importa é da agora para frente, porque uma outra coisa é você também ficar paralisado, né? Naquela situação de que tentei e não deu certo, e não saí do lugar, e deu errado de novo, e aí a gente fica com aquela sensação de que vai tentar de novo e vai dar errado de novo, né? Então, às vezes é porque você inconscientemente, tem que fazer uma autoanálise aí, você está tentando praticamente da mesma forma, utilizando o mesmo mecanismo, talvez não da mesma forma, mas é o mesmo mecanismo ali, ou tudo na urgência, ou tudo mais ou menos, ou começando e parando no meio, ou buscando orientação de quem não são as melhores pessoas para te orientar. Então, porque sempre tem um padrão, e aí esse padrão leva ao mesmo padrão de resultados.